Há 30 anos, a cidade de Sarajevo foi cercada pelas forças sérvias. Começava assim o cerco militar mais prolongado da história moderna da Guerra da Bósnia. Atiradores furtivos, bombardeamentos quase diários, pessoas sem água, luz e bens essenciais. Assim foi o cerco de Sarajevo, o mais longo da história moderna. Durou 44 meses, 1425 dias. Criada depois da Segunda Guerra Mundial, a Jugoslávia era composta por 6 repúblicas controladas pelo líder comunista Tito. A sua morte e mais tarde o colapso da União Soviética levaram à desintegração desta República Federal. Primeiro a Eslovénia e a Croácia, depois a Macedónia. Em 1992 foi a vez da Bósnia declarar independência, com cidadãos de todas as etnias a celebrar diante do Parlamento. Nesse mesmo dia, 6 de abril, nacionalistas sérvios dispararam sobre a multidão e cercaram a cidade de Sarajevo. Foram quase 4 anos de guerra. Cerca de 350 mil habitantes ficaram encurralados. Mais de 100 mil pessoas morreram, 2 milhões tornaram-se refugiados. O genocídio do povo bósnio que as tropas das Nações Unidas não conseguiram impedir. Em 1995, as forças sérvias invadiram a cidade de Srebrenica, considerada uma zona segura da ONU para civis. Em 10 dias, mais de 8 mil rapazes e homens bósnios muçulmanos foram mortos, raparigas e mulheres violadas. Foi considerado o pior massacre da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. 30 anos depois, a Bósnia-Herzegovina ainda procura um futuro estável. Após uma campanha de bombardeamentos pelos Estados Unidos e a NATO, os acordos de paz de Dayton puseram fim à guerra em 95. Mas deixaram um país dividido, sob tensões étnicas e movimentos separatistas. Tensões essas que a invasão russa da Ucrânia veio reanimar. E a comparação é inevitável. É agora meu convidado, Paulo Gonçalves, coronel da Força Aérea na Reserva. Esteve nessa altura ao serviço das Nações Unidas na Bósnia. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. Começo por lhe perguntar que recordações guarda no essencial desse cerco a Sarajevo. As recordações são, obviamente, muito más. Nós quando vemos as imagens, por exemplo, do que está a acontecer na Ucrânia, na televisão, temos a percepção da imagem só. Quem passou por isto na Bósnia, e eu tive, infelizmente, no massacre do mercado, assisti à parte de Srebrenica, há uma coisa que nunca mais me saiu do corpo, foi o cheiro a sangue. Nós na televisão não vemos o cheiro, não é? O cheiro a sangue era de tal maneira intenso que passava a ser paladar. Transmitia-se às glândulas gustativas o cheiro a sangue. Foi muito mau, foi muito mau. E nós pensávamos todos que não ia acontecer mais. E afinal de contas, estamos a ver o que vai acontecer numa escala completamente diferente. Compreendo muito bem aquilo que diz. Eu estava em julho de 1995, como sabe. Eu sei. Na Bósnia, logo após o massacre de Srebrenica. O senhor encontra semelhanças entre a guerra da Bósnia e esta guerra da Ucrânia? Sim, encontro. A única diferença que eu estou a ver neste momento é a escala. A Bósnia é do tamanho de Portugal, do Alentejo mais o Algarve. A Ucrânia é do tamanho da Alemanha mais a França. A Bósnia tinha 4 milhões e pouco de habitantes, a Ucrânia tem 45 milhões de habitantes. E a escala continua por aí fora. Nós em Sarajevo, no verão de 95, a média era cerca de 400 mortos por mês. Nós vimos agora 5 mil numa cidade num mês. Portanto, a escala é completamente diferente, mas tudo o resto tem pontos de coincidência. Há ali um início de um separatismo apoiado por o país do lado, que depois acaba por entrar, que fornece armas. Há ali toda uma semelhança que não sei como é que se vai resolver, mas que provavelmente vamos ter, como na Bósnia, um conflito congelado, que é o que está por praticamente... Sempre certo que a guerra da Bósnia terminou com os acordos de Dayton. Sim.
e com a intervenção militar da NATO Sim. sobre as forças sérvias, algo que não se prevê em relação à Ucrânia, porque a Ucrânia não é membro da NATO. Exatamente. Finalmente, recordo que em 2000 esteve destacado em Odessa. Exatamente. Ou seja, o senhor conhece muito bem o terreno, conhece também muito bem o povo ucraniano. Sim. Esta capacidade de resistência que os ucranianos têm revelado, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista psicológico, perante a agressão russa, é algo que o surpreende ou não? Não, não me surpreende. Aliás, muito poucas coisas me surpreendem, para além desta atitude humana que não tem explicação de continuarmos a matar pessoas. E eu, como militar de carreira, mais do que qualquer outra entidade, compreendo aliás, não compreendo como é que as pessoas chegam a estes termos. Mas não me admira nada do que está a acontecer, por duas razões. Eu tive, em Sarajevo, camaradas meus que eram russos e camaradas meus que eram ucranianos, da mesma equipe. E os ucranianos eram ucranianos porque tinham literalmente mandado uma moeda ao ar. Na altura em que a Ucrânia passou a ser um país independente, perguntaram-lhes: quer ser russo ou quer ser ucraniano? Eles eram russófonos, podiam ter optado por ser russos, optaram por ser ucranianos, quase por terem mandado a moeda ao ar. Moravam ali, ponto final. Portanto, não me admiro que exista estes problemas de separação na zona do Donbass. Também não me admiro nada da resiliência dos ucranianos, porque são uma fibra muito forte, Aliás, nós quando estávamos na Bósnia, quando as coisas se complicavam, normalmente o comandante mandava o português e o ucraniano. O português porque falava com toda a gente, passo o termo, desenrascava a situação, e o ucraniano porque era aquele que estava mais resiliente, mais, enfim, aguentava mais o embate das situações. Odessa que é uma coisa que me deixa muito triste. Eu lembro-me, eu estive em Odessa com a NATO, e eu lembro-me de ter ido ao Teatro de Odessa e me terem explicado que o Teatro de Odessa está construído em cima de pilares de vidro para poder melhor propagar o som dos cantores e dos atores. Tudo aquilo é uma maravilha de arte, é uma cidade cultural, e se aquilo é destruído, muito sinceramente, a humanidade vai perder muito, para além das vidas humanas, que obviamente não tem discussão. Muito obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigado, eu. Sensível e impressionante Muito nesta obrigado. nossa emissão. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado.